Vamos lá, Gênesis capítulo 6, o auge da corrupção. Quando os homens se multiplicaram sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram como esposas todas aquelas que lhes agradaram. Deus disse: Meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, geraram filhos, os gigantes habitavam a terra. Eles foram os heróis famosos dos tempos antigos. Já viu, Deus viu que a maldade do homem crescia na terra e que todo o projeto do coração humano era sempre mau. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou muito magoado. E Deus disse: Eu vou exterminar da face da terra os homens que criei, e junto também os animais, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. O justo preserva a vida. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se corrompera diante de Deus e estava cheia de violência. Deus viu a terra corrompida, porque todo homem da terra tinha se corrompido em seu comportamento. Então Deus disse a Noé: Para mim chegou o fim de todos os homens, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los junto com a terra. Faça para você uma arca de madeira resinosa, divida em compartimentos e calafete com pinche por dentro e por fora. A arca deverá ter as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, no alto da arca. Faça uma clarabóia no meio de meio metro, como arremate. Faça a entrada da arca pelo lado e faça a arca em 3 andares superpostos. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra para exterminar todo ser vivo que respira debaixo do céu. Tudo que há na terra vai perecer. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Tome um casal de cada ser vivo, isto é, macho e fêmea, e coloque-os na arca, para que conservem a vida juntamente com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis da terra, tome com você um casal para os conservar vivos. Quanto a você, ajunte e armazene todo tipo de alimento. Isso vai servir de alimento para você e para eles. E Noé fez tudo como Deus havia mandado. Deus disse a Noé: Entre na arca com toda a sua família, porque você é o justo que encontrei nesta geração. Tome 7 pares, o macho e a fêmea, de todos os animais puros. Tome um casal, o macho e a fêmea, dos animais que não são puros, e tome também 7 pares, macho e fêmea, das aves do céu, para perpetuarem
a espécie sobre toda a terra, porque eu daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo como Deus havia mandado. O retorno ao caos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio, dos animais puros e impuros, das aves e dos répteis. Entrou um casal, macho e fêmea, na arca de Noé, conforme Deus havia ordenado a Noé. Depois de 7 dias, veio o dilúvio sobre a terra. Noé tinha 600 anos quando se arrebentaram as fontes do oceano e se abriram as comportas do céu. Era exatamente o 17º dia do segundo mês, e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles as feras de toda a espécie, animais domésticos de toda a espécie, répteis de toda a espécie, pássaros de toda a espécie, todas as aves, tudo que tem asas. Com Noé entrou na arca um casal de tudo o que é criatura que tem sopro de vida. E os que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado, e Deus fechou a porta por fora. Durante 40 dias e 40 noites, durante 40 dias caiu o dilúvio sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca, que ficou acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, até cobrirem as montanhas mais altas que havia debaixo do céu. A água alcançou a altura de 7,5 metros acima das montanhas. Apareceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, aves, animais domésticos, feras, tudo que vive sobre a terra, e todos os homens. Morreu então tudo que tinha sopro de vida nas suas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Desapareceram todos os seres que estavam no solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Foram todos extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente cobriu a terra durante 150 dias. A nova criação. Então Deus se lembrou de Noé, de todas as feras e animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. As fontes do oceano e as comportas do céu se fecharam. A chuva parou de cair, e as águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. As águas se retiraram depois de 150 dias, no 17º dia do 7º mês. A arca encalhou sobre os montes de Ararat, e as águas continuaram escoando até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a claraboia que tinha feito na arca e soltou o corvo, que ia e vinha, esperando que as águas secassem sobre a terra. Então Noé
soltou a pomba que estava com ele para ver se as águas tinham secado sobre a terra. Ora, a pomba, não encontrando lugar para pousar, voltou para Noé, na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Noé estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar junto dele na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. Ao entardecer, a pomba voltou para Noé, trazendo no bico um ramo novo de oliveira. Desse modo, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé abriu então a claraboia da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os seres vivos que estão com você, todos os animais, aves e répteis, faça-os sair com você, que acham a terra, sejam fecundos e se multipliquem na terra. Então Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, animais domésticos, aves e répteis saíram da arca, uma espécie depois da outra. Noé construiu um altar para Deus, tomou animais e aves de toda a espécie pura e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus aspirou o perfume e disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os projetos do coração do homem não são maus desde a sua juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia.